Fala, nação corintiana! Ótimo dia aí pra gente, na medida do possível, com essa avalanche aí de problema que o Corinthians tem, né, e sempre teve. A diferença é que agora temos pessoas pra cobrar, estamos cobrando, jornalistas sérios estão cobrando, canais sérios estão cobrando, torcida organizada está cobrando, não é mais igual antes que fazia o que queria e só a organizada cobrava antigamente. Então, a gente nem ficava sabendo, na real. Então, tá mudando um pouco. E aqui eu vou mostrar mais ou menos aí uma linha do tempo pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Aqui, o primeiro vídeo que eu vou mostrar é rápido, é a torcida organizada quando chegou daquele jogo horrível contra o Sport, indo já direto pro Parque São Jorge, nem foram pra casa dormir nem nada, tá? E eu quero deixar uma coisa clara pra vocês, se vocês não sabem, vou deixar uma coisa bem clara pra vocês aqui. A torcida organizada paga viagem, passagem, tudo os gastos dele com o dinheiro deles. Não é dinheiro do Corinthians não, tá, pessoal? É dinheiro deles. Muita gente tem essa dúvida. Ah, mas o time banca. O time não banca eles em nada. O time não banca eles. Eles bancam tudo. É por amor ao clube mesmo. E eles saíram direto depois de assistir aquele jogo horrível. 2 dias pra ir, 2 dias pra voltar. Saíram direto pro Parque São Jorge pra poder conversar com quem desce. E, se eu não me engano, conversaram com o Romeu Tuma. Tá? Eu vou trazer aqui um cronograma disso. Então, ó... Ale, torcida organizada, parabéns por tudo que vocês fazem pro Corinthians. Vocês são a linha de frente hoje. Sem vocês, a chance de o Corinthians terminar, tipo assim, numa situação... Eu não vou falar acabar, que o Corinthians nunca vai acabar, mas ficar numa situação deplorável, assim, perdendo ponto, perigoso cair pra segunda, é gigante. Vocês são à frente pra que isso nunca aconteça, tá bom? Bora lá pros vídeos e eu vou dando minha opinião conforme a gente for passando, beleza? Aqui, eles chegando, eles filmaram uma filmagem rápida, eles chegando depois dessa viagem que eu falei pra reunião, certo? Então eles foram aqui pra conversar direto ali, entraram direto no Parque São Jorge e eles são sempre recebidos porque, pô, eles fazem muito pelo clube. Pouca gente sabe, tá? E se você não sabe, dá uma procurada, procura se informar porque eles fazem muito pelo clube, tá bom? Beleza, todos vocês sabem mais ou menos o que aconteceu pra quem caiu de paraquedas. Uma reunião do Stabile com a Caixa para poder fazer o parcelamento tal e tudo mais. Nessa reunião, o Stabile disse quando chegou lá o Andrei já tava lá e não tinha. Vou até colocar aqui do Chico Garcia falando isso, ó. Porque como é que você libera? Como é que você libera um cara que não faz parte da gestão para estar lá numa mesa de reuniões para conversar sobre a renegociação de um estádio, de um problema que foi criado por ele? Enfim, o Osmar Stabile ficou incomodado com essa situação, inclusive, e disse que não convidou, não sabia que ele estaria lá, quando chegou ele já estava. Isso gerou uma revolta, especialmente na Gaviões da Fiel, que foi nesta quarta-feira ao Parque São Jorge conversar com o Osmar Stabile. Ele não estava. Então eles foram até lá, o Osmar não estava, tá? Eu vou até mostrar para vocês já a entrevista do Ale, que o Ale deu, né, pro Caioba Timão, tá? Eu vou mostrar agora também do Eu Sou o Timão aqui, ó, 1910. Pra quem não acompanha ele, segue lá tanto. Eu vou mostrar 2 vídeos dele aqui, legal. Um do YouTube e um do TikTok. Quem não acompanha ele, acompanha lá. Cara, eles foram lá pra conversar e conversaram com o Tuma, porque o Stabile não estava, tá? E esse negócio de que, ele chegou lá e não sabia que o André estava lá. O Diego falou pra mim, cara, se sou eu que chego lá e o André está lá, eu falo assim, não, com esse cara aqui eu não faço reunião. Nem tem reunião, a gente sai da reunião. Vamos marcar uma nova, com esse cara aqui não tem negócio. Era isso que ele deveria ter feito se ele tivesse um pingo de vergonha na cara com a torcida corintiana, tá? Vamos ouvir aí um pouquinho do Seu Timão falando sobre isso. Sabe o que parece, rapaziada? Que o torcedor do Corinthians toma um tapa na cara a cada dia que passa. A gente tinha falado ontem, né, sobre a situação da possível renegociação com a Caixa, a diminuição de juros que poderia cair pela metade e tudo mais, trazendo um pouco de esperança pro torcedor do Corinthians. E hoje, o jornalista Pedro Ramiro publica que o Andrei Sanches estava junto com o Osmar Stabile para fazer essa negociação. O porquê que esses caras não largam o osso? E a gente ainda tem que ouvir torcedor falando, mas o Andrei Sanches, ele conhece da construção do estádio, ele sabe da possibilidade da redução de juros. Por que ele não fez isso antes? Porque quando ele era presidente, ele não tentou pagar essa merda de dívida que carrega com o Corinthians o tempo todo. Que o Corinthians só paga juros em cima de juros. Por quê? Aí, como que o torcedor do Corinthians vai ter esperança de que as coisas possam mudar?
Sendo que o cara que usa o cartão corporativo para coisas próprias acaba devolvendo o dinheiro, mesmo assim ele ainda tem poder de decisão e tem poder de negociação dentro do Parque São Jorge. Parabéns para você, viu, Osmar Stabile? Parabéns, que disse na entrevista coletiva que não ia ter figurinha carimbada dentro do Parque São Jorge mais na sua atual gestão. Não ia? Quem que é que tá aí com você? Quem que é que tá tendo poder de decisão? Quem que é que tá fazendo tratativas junto com você? Faça-me um favor, quando o torcedor do Corinthians fala que é tudo farinha do mesmo saco, faz a gente passar a entender também, porque é isso que acontece. Toda vez são os mesmos nomes, toda vez são os mesmos acordos, e toda vez o torcedor do Corinthians é feito de palhaço e de idiota. Sabe o que... Pô, cara, você tá doido, o melhor vídeo, eu não tinha assistido esse vídeo ainda. Eu gosto de ir assistindo e comentando e tendo a reação que eu tô tendo agora. Que vídeo maravilhoso, cara. Foi a primeira vez que eu entrei nesse canal, eu sou o Timão.1910. Desculpa a minha ignorância. Eu não vou nem saber falar o nome, mas é a primeira vez que eu entro nesse canal que, não sou nem inscrito, vou me inscrever aqui e vou falar pra você, cara, parabéns. Falou tudo que eu gostaria de falar, mas me falta a inteligência e as palavras que você teve. Mas é isso mesmo, você disse tudo. É um tapa na cara todo dia que a gente acorda. É inacreditável o que estão fazendo com o Corinthians. É absurdo. E aí você vê ainda o Osmar falando que não sabia. Pô, se você chega numa reunião e tem a pessoa que mais prejudicou o clube na história do clube e você defende esse clube, o que você faria? Eu tenho certeza que seu Ale, que tá numa reunião dessa, ele fala que esse cara aqui a gente nem conversa. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, isso não existe. Isso não deveria ter acontecido, tá bom? Não deveria, eu ainda vou mostrar palavras do Ale. Eu vou trazer mais uma fala aqui do Eu Sou Timão 1910, só que agora ele rebatendo o Salazar, que disse, o Andrés tinha que estar lá, porque ele entende dessas coisas. Vai se ferrar, rapaz. Pelo amor de Deus, é cada tipo de jornalista que a gente tem nesse meio que é inacreditável, cara. Uma situação que eu vi agora há pouco, do jornalista Thiago Salazar, falando sobre essa situação do Osmar Stabile e também do Andrés Sanches. Cara, e o Salazar falou que, querendo ou não, gostando ou não, o Andrés Sanches, ele tem relevância em relação a essas tratativas com a Caixa. Querendo ou não, gostando ou não, que o Andrés Sanches tem o entendimento de como isso pode ser portado. Salazar, deixa eu te falar uma coisa, meu parceiro. O Andrés Sanches, ele não tem motivo para nem estar perto mais do Parque São Jorge. Ele não deveria nem andar ali nos arredores. Devia ter uma medida protetiva para ter o Andrés Sanches a não sei quantos milhões de quilômetros de distância. Porque ele é um dos maiores responsáveis pela situação atual do Corinthians. E querendo ou não, gostando ou não, é os cambal. Isso é passar pano. Isso é passar pano pro Andrés. Isso é mostrar em palavras diferentes como trata um e como trata outro. E já que você fala que a opinião se leva para cada um, essa é a minha opinião. É patético você publicar uma situação dessa. É ridículo você publicar uma situação dessa. Falar que ele tem entendimento, que por isso que ele tem que estar presente. Você tá de sacanagem, mano. O cara tá sendo investigado pelo Ministério Público por uso do cartão corporativo. Ele mesmo admitiu o uso. Acabou devolvendo o dinheiro porque ele admitiu ter usado. E o Ministério Público até pediu o afastamento dele. Porque não tem como um cara investigado ter o poder de tomar decisão em relação ao clube. Isso é loucura, cara. Como que compactua com um negócio desse? Você tá de sacanagem. Você tá de brincadeira com o torcedor. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Eu não consigo entender, rapaziada. De verdade, eu não consigo entender qual que é a ideia desses caras, a lógica desses caras. Pelo amor de Deus, cara. O cara não era nem pra estar ali. O Ministério Público recomendou que ele fosse afastado. Como que um cara investigado vota em relação ao clube, sendo que ele tá sendo investigado por situações de dentro do clube? É só no Corinthians que acontece essas coisas. Cara, de novo. O Ale. De novo, na minha opinião, ele disse tudo. É isso, cara. Isso chega a ser surreal, entendeu? Isso chega a ser assim, é uma coisa assim que tipo, beira o inimaginável. Essas coisas que acontecem no Corinthians, cara. É uma vergonha, sabe? É uma vergonha atrás de vergonha. E, pô, tá na hora. Tá na hora
realmente do Alê aí, organizadas em geral na figura do Alê, falar acabou a brincadeira, acabou. Se não vai na conversa, vai ter que começar a ir na força, porque não tem outro jeito. Estão fazendo a gente de palhaço, é uma atrás da outra, cara. E até quando? A gente não pode aceitar isso nunca. Já vem numa sequência assim absurda, mas vem crescendo de um jeito que quanto pior o Corinthians fica, pior eles fazem. Eles querem mesmo acabar com o clube. Será que eles têm o quê? Algum planejamento mesmo, aquele planejamento futuro deles comprarem uma SAF do Corinthians? Não sei, cara, eu não consigo entender. Some do Corinthians. Vai viver a sua vida lá em Portugal, Paris, não sei onde você tava. Que você seja feliz e fique com seus bilhões, não tem problema, não tô nem aí. Vai viver a sua vida lá em outro país, pelo amor de Deus. Deixa o Corinthians em paz. Cambada de sanguessuga do caramba, cara. É inacreditável isso. Rapaziada, tô aqui com o Alê e com o Bora ver o Alê Fantasma, aí. presidente e vice dos Gaviões da Fiel. Teve uma conversa hoje, né, com Romeu Tuma Júnior. Na ocasião, seria para ser com o Osmar Stable. Qual foi o tema discutido nessa reunião, Alê? A gente viemos diretamente, praticamente, de Recife, né? Ontem recebemos a informação de que tinha pessoas ligadas à renovação e transparência sentando em reuniões importantes, né, do Corinthians, onde nos foi prometido, inclusive na posse do Osmar Stable, que essas figuras carimbadas, citadas até por eles, figuras carimbadas não participariam de decisões importantes, né, do clube. E nós deparamos ontem com essa informação e que nos deixou um pouco, muito irritados, na verdade, né? Assim como a fiel torcida no geral, você viu como é que foi a manifestação dos corintianos em redes sociais, em qualquer roda que houvesse corintiano, o assunto era o mesmo, né? Andrei Sanches ainda supostamente dando uma direção em decisões no Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Então a gente viemos aqui hoje, não foi uma reunião marcada, né? A gente subimos até o quinto andar e infelizmente o presidente não se encontra, ele foi resolver problemas pessoais dele, não está aqui na capital inclusive. Voltaremos amanhã novamente, falamos com ele por telefone e ele nos prometeu dar uma explicação não só para nós, mas para a fiel torcida, mas eu acho que ele vai demorar muito para explicar para a fiel torcida, que falou que sexta-feira falaria com a fiel no geral. Acho que como está pipocando muito essas ideias, como uma coisa muito grave a nosso ver, né? Que querendo ou não, já é uma desconfiança para a fiel torcida, vendo essas figuras do passado que ajudaram a deixar o Corinthians na situação novamente à tona, né? Novamente, supostamente, né? Em decisões ligadas ao Corinthians. E ele falou que vai dar uma satisfação para a fiel torcida, então a gente vai estar aqui, porque se ele não der uma satisfação plausível, a gente vai convocar protesto em cima de protesto, porque a gente precisa de figuras que minimamente tragam confiança para a fiel torcida, né? O corintiano não acredita mais em ninguém, cara. Aí um cara que se propõe a uma mudança, né? Você vê que está existindo algumas mudanças, mas para nós a gente fica um pouco preocupado quando a gente vê a figura de pessoas que não é para estar mais transitando em relação a decisões, tá ligado? Então ele nos prometeu que até sexta-feira ele vai dar uma satisfação, não só para nós, porque não adianta só falar com a gente, tem que falar com a fiel torcida também, tá ligado? Então nossas ideias foi essa. E acabamos descendo no terceiro andar, encontramos o Tuma, falamos sobre a reforma do estatuto, né, algumas outras coisas, mas nada fora da normalidade, que nosso objetivo mesmo era falar com o Osmar Stable, não encontramos nem ele, nem o vice, nem a diretoria. Rapaziada, tô aqui com o Alê e com o Fantasma, presidente e vice dos Gaviões. E sobre a questão também do vídeo que foi postado por vocês ontem, vai ter uma conversa com os jogadores depois dessa derrota, né, doída contra o Sport, que até então não tinha vencido um jogo dentro de casa, é o último colocado do campeonato, e tem o jogo agora contra o Flamengo no domingo. A gente espera mudança de postura do elenco, apesar da gente saber que tá desfalcado pra caramba, mas quem tá dentro de campo a gente espera que cumpra o papel, que entregue garra, raça. E aí vai ter essa conversa mesmo com os jogadores essa semana? Claro que vai ter. Até porque nosso objetivo mesmo é de fato não só na política, mas nosso principal vertente dentro de campo é que eles entendam, né, a representatividade da camisa do Corinthians. Então eles precisam, como você citou, indiferente de quem joga, se é titular ou não, eles precisam garantir a entrega dentro de campo. O que nós vimos no último jogo chega a beirar um inadmissível, né? Você vê um time totalmente sem estrutura, um time que perdeu para o último colocado do campeonato, né? Agora a gente tem um confronto contra o Flamengo, que é o primeiro colocado, então no mínimo a gente espera um pouco mais de entrega, né? Para que eles possam de fato convencer a gente, se for assim dizer, de que eles têm a capacidade, né? Ou
a obrigação de fazer com que a gente olhe dentro de campo a entrega de fato. Não só através de desculpa ou escolher jogo para jogar. A entrega tem que ser em cima daquilo que eles são pagos para fazer dentro de campo. Obviamente que o resultado negativo pode vir? Pode. Mas uma coisa é você perder sem vontade, outra coisa é você perder lutando, fazendo com que a nossa camisa, a nossa mística prevaleça dentro de campo. Existem várias situações que nós perdemos os jogos e entendemos qual é a situação. Mas se você parar para pensar e analisar friamente o que aconteceu com o esporte, é uma coisa que não dá para aceitar. Vou ser sincero, que sacanagem, né, cara? Ó, e eu vou falar pra vocês. O jogo contra o Sport pareceu muito aquele jogo contra o São Paulo. Isso é inaceitável. E sim, tem que conversar com os jogadores e entender o que tá acontecendo. Por que isso? Porque não existe os dois jogos que foram feitos. Se você for pensar um pouquinho e for pegar do Corinthians do ano passado, que o Corinthians ficou 18, 20 jogos sem ganhar e a torcida não fez manifestação nem nada, porque o Corinthians estava jogando bem, estava se entregando, dando a vida, mas realmente estava sendo inferior em alguns aspectos, perdendo muito gol. O Corinthians era o segundo time, às vezes chegou a ser o primeiro que mais finalizava o ano passado, a bola não entrava, ia lá, batia, desviava gol. Beleza, isso daí faz parte do futebol. Agora, jogar igual jogou contra o Sport tem que ser cobrado sim. Tá? E eu vou estar nesse jogo contra o Flamengo, eu, Diego, a gente vai estar lá e nós vamos ver de perto se vai ter essa mudança, pelo menos da entrega, não tem problema, perder, ganhar faz parte do futebol, mas a entrega não pode faltar nunca. Porra, não falo nem só por nós que é torcida organizada, né, Fantasma? Pô, a gente viajou quinta-feira depois do almoço, cara. Faz parte, igual eu falei ontem, faz parte do nosso DNA, esse sofrimento, né, mano? Pô, a alimentação é ruim, a gente não dorme direito. Enfim, mano, isso aí faz parte também que a gente ama o Corinthians com o nosso dinheiro. O Corinthians não banca nós absolutamente nada. A gente quer minimamente ver uma entrega em campo. Não é falando nós assim, mas vamos falar no corintiano no geral, né? Porque, querendo ou não, vem uma sequência até razoável, até umas vitórias assim que é até meio que questionável, mas em relação ao Corinthians faz parte também, vamos embora. Mas a gente estava esperando um jogo melhor contra um lanterna do campeonato. Ingresso caro, mano, R$200. Toda a situação, né? Pô, superlotação. Você tinha que ver a quantidade de crianças passando mal lá, cara, tá ligado? Mas pra ver o quê? O Corinthians, mano. Os caras parece que não incorpora, tá ligado? Parece que os caras escolhem, como o Fantasma falou, parece que os caras escolhem jogo. Ah, isso aqui vamos correr, isso aqui é mais ou menos, isso aqui, pô, tá de brincadeira com a nossa cara, cara. É o Corinthians, mano, tá ligado? Os caras têm que se entregar todo o jogo, mano. Minimamente isso, mano. Pô, a gente estamos aqui bancada cantando os 90 minutos, cara. Por que os caras também não podem correr, tá ligado? Então, domingo aí, cara, a gente quer minimamente, mano, representatividade e raça, mano. Se não der na técnica, na raça vai dar. Mais raça que nós, esses caras não tem não, mano. Então, mano, vai ter que ser na raça, vai ter que dar um jeito, mano. Porque a gente não pode mais passar vergonha, tá ligado, mano? Pô, é isso, cara. É isso. Vai ter que ser na raça, do jeito corintiano mesmo. Vou estar lá nesse jogo, vou trazer vídeos, vou trazer várias coisas aí desse jogo que eu puder trazer, tá? Vou fazer um pós-jogo ali de uns 10 minutos, subir também no canal. Vou trazer várias coisas ali, vamos ver se o Corinthians realmente vai ter essa raça, essa entrega e, pô, vai pra cima, Gaviões. Vai pra cima, torcida organizada, não deixa. Nós precisamos cada dia mais de vocês. E enfatizando o que o Ale falou ali, o clube não dá R$1 pra Gaviões, porque muita gente acha que o clube banca. Não banca. O clube não banca Gaviões. A Gaviões se banca com o próprio dinheiro. Eles viajam, tudo que eles fazem é com o dinheiro deles, entendeu? Então é isso, e vai pra cima, e eu acho que tem que ser assim mesmo, tem que ser independente, não depender do clube pra poder fazer o que você quiser de protesto, de reclamações contra o clube, sem ter o rabo preso, e isso é perfeito. O Ale aí mudou a história pra mim das torcidas organizadas, eu gosto demais do Ale, eu acho ele absurdo, e a gente vai estar lá nesse domingo, apoiando, torcendo. Vou fazer uma live hoje às 19h10 da noite, aí, 1910, o nosso horário aí, né, o dia da nossa fundação. O Diegão sempre fala, vamos fazer uma live às 19h10, ele adora esse horário, e hoje eu vou fazer a live às 19h10, pra gente falar de tudo isso aí, eu vou mostrar shorts, a gente vai conversando sobre as entrevistas e tudo mais, beleza? Valeu, hein, galera? Tamo junto, vamos aí pra cima, tentar mudar a história do nosso Coringão, que a gente ama tanto. Valeu, tamo junto demais, fui!